Este ano de 2021 marca o aniversário de 25 anos da ordenação da primeira turma de diáconos permanentes formados pela Escola Diaconal São Lourenço da Arquidiocese de Brasília. Eu sou o diácono Fernando Rezende, da Arquidiocese de Brasília, atuando na paróquia São José, em Taguatinga. E no momento em que for escrita essa história do diaconato permanente na Arquidiocese de Brasília, o primeiro nome que deverá ser lembrado por uma questão de justiça é o de Dom Alberto Taveira Correia, que em abril de 1991, há exatos 30 anos, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. E foi a partir de Dom Alberto, da sua chegada, que a Escola Diaconal São Lourenço começou a ser pensada e foi em seguida criada e instituída. Dom Alberto chegou em Brasília após ser nomeado bispo auxiliar. Ele foi nomeado bispo auxiliar em abril de 1991, foi ordenado em junho e logo a seguir ele veio para Brasília assumir suas funções. E chegando em Brasília, ele foi designado pelo cardeal Dom Falcão para ser o vigário episcopal aqui do Vicariato Sul. E de imediato ele instalou sua residência episcopal, o seu gabinete de trabalho, na QND 28, em Taguatinga Norte, na área geográfica da Paróquia São José. À época eu era coordenador de catequese da Paróquia São José, a catequese de Crisma, mais especificamente, e em função disso, dele morar na área física da paróquia, de imediato nós já tivemos um contato logo que ele chegou em Brasília. E dessa forma que ele chegou, ele de imediato já convocou uma reunião com os coordenadores de catequese de Crisma da região aqui de Taguatinga. E nessa reunião, que foi realizada na paróquia vizinha, na paróquia Sagrada Família, após terminar a reunião, ele discutir os assuntos que ele pretendia com os coordenadores de catequese de Crisma, ele franqueou a palavra a todos para que cada um fizesse perguntas, independente de qual assunto fosse. Quando chegou minha vez, eu fiz uma pergunta para ele. Dom Alberto, o que o senhor acha, o que o senhor pensa a respeito do diaconato permanente? Ele respondeu dizendo que, enquanto padre, ele trabalhou na Arquidiocese de Belo Horizonte, orientando e formando diáconos permanentes. E que ele se sentia muito à vontade trabalhando com diáconos permanentes. No entanto, ele era recém-chegado na Arquidiocese de Brasília e ainda não havia tido tempo de conversar sobre isso com Dom Falcão. No retorno para casa, ele me deu uma carona no carro dele e me perguntou por que eu havia feito aquele questionamento. Respondi a ele que eu tinha interesse em ser diácono permanente. Isso foi no final de junho, início de julho de 1991. 3 meses depois, em setembro, eu, enquanto coordenador de catequese de Crisma da paróquia, fui até a residência dele para marcar uma data com a secretária dele, que inclusive era paroquiana da São José, era catequista de São José, a Dorinha, e ele me viu na recepção e pediu para que eu esperasse, porque ele gostaria de falar comigo. Eu esperei e ele me chamou no gabinete dele e me disse, olhando para mim: Fernando, você foi a primeira pessoa que falou comigo na Arquidiocese sobre o diaconato permanente. Então eu gostaria de te transmitir uma notícia em primeira mão, que até agora é restrita ao cardeal Dom Falcão e aos bispos auxiliares. O cardeal Dom Falcão me autorizou a trabalhar a abertura de uma escola diaconal em Brasília. E como você foi a primeira pessoa que me falou nesse assunto aqui na Arquidiocese, eu gostaria de dizer para você que essa escola vai ser criada, não vai ser de imediato, vai gastar um tempo ainda, 2, 3 ou 4 anos ainda. E eu gostaria de pedir que você não comentasse nada disso com ninguém. E já te adianto, para o ano que vem você começar o curso de teologia no CST da Arquidiocese de Brasília, porque o pré-requisito básico vai ser o curso de teologia. E de fato, em 1992 eu iniciei o curso de teologia
de teologia no CST. E realmente, 3 anos depois, em 2005, a escola diaconal começou a funcionar. A primeira turma começou a ser preparada e essa primeira turma foi ordenada no ano seguinte, em 1996, exatamente no dia 10 de agosto, que é o dia de São Lourenço, num sábado de manhã, na Catedral. Eu poderia ter feito parte dessa primeira turma, mas por uma série de motivos, inclusive fazer um curso de teologia de forma mais equilibrada, aproveitando mais a oportunidade, eu preferi retardar e entrar na segunda turma. E a primeira turma, então, foi ordenada em 10 de agosto de 1996, com 5 candidatos. Então foram ordenados 6 diáconos. Se eu estivesse fazendo parte da primeira turma, seria emblemático, né? Teria sido ordenado 7 diáconos, uma referência aos 7 primeiros diáconos relatados no livro dos Atos dos Apóstolos. E nessa primeira turma de diáconos, com 6 candidatos sendo ordenados, nós tivemos o Arlindo, o Lima, o José Luiz, Pedro, o Celso e o Odilo. Desses 6 diáconos, 2 já faleceram, que faleceu o diácono Arlindo e o diácono Lima, e os demais continuam na ativa. Eu, então, entrei na segunda turma da Escola Diaconal e eu fui ordenado em 1997, no dia 9 de agosto, um dia antes do dia exato de São Lourenço. E na minha turma nós éramos 5. Eu, né, Fernando Rezende, o diácono Francisco de Assis, o diácono Simão, o diácono Ribamar e o diácono Lousada. O diácono Lousada e o diácono Ribamar não estão mais conosco. O diácono Lousada faleceu e o Ribamar tomou outros rumos. Mas o que é importante nisso tudo, nesse depoimento, é que não apenas para resgatar a memória da Escola Diaconal São Lourenço. Nós sabemos que a Escola Diaconal São Lourenço já produziu muitos frutos, já foram ordenados dezenas e dezenas de diáconos, e antes da escola ser criada e estabelecida, sobretudo pelos esforços de Dom Alberto Taveira Correia, que hoje é arcebispo de Belém do Pará, tendo antes passado pelo arcebispado de Palmas, capital do Tocantins. Esse depoimento quer ser, antes de mais nada, também uma forma de fazer justiça ao nome de Dom Alberto, porque foi pela insistência dele, foi pelo trabalho de convencimento que ele realizou junto ao clero, junto ao próprio cardeal, que o diaconato permanente em Brasília nasceu de forma sistemática e se estabeleceu, a ponto de nós estarmos agora com praticamente uma centena de diáconos arquidiocesanos aqui. Claro, nós sabemos que antes da Escola Diaconal São Lourenço nós temos a ordenação do diácono Mariano, mas a ordenação do diácono Mariano não passou pela Escola Diaconal, foi um acerto pessoal dele com o cardeal Dom Falcão, do qual ele era amigo. E sobre isso o próprio diácono Mariano pode dar o seu depoimento, como já o fez tantas vezes e deve fazê-lo todas as vezes que for necessário. Mas esse meu depoimento aqui tem esses 2 objetivos fundamentais. Primeiro, marcar como testemunha assim, ocular do nascimento dessa escola, muito antes dela ser estabelecida, né, já pelo envolvimento com Dom Alberto Taveira, mas, sobretudo, também fazer com que o nome de Dom Alberto Taveira seja reconhecido como um elemento importante na escola da nossa Escola Diaconal São Lourenço. E nós sabemos que os antigos gregos perdoavam tudo, menos a ingratidão. Então esse vídeo aqui também, esse depoimento, é para agradecer, ser uma forma de agradecimento, sobretudo a Dom Alberto Taveira. Claro, e depois a todos aqueles que vieram depois dele, sobretudo, também, né, que fazem parte da Escola Diaconal São Lourenço e do diaconato permanente em Brasília. Dom Alberto Taveira não foi apenas o mentor, o idealizador e o principal articulador da Escola Diaconal São Lourenço, na Arquidiocese de Brasília,
mas logo em seguida ele se tornou também o referencial dos diáconos da Regional Centro-Oeste. E durante muitos anos ele acompanhou os diáconos permanentes da região Centro-Oeste, inclusive tendo nos congressos anuais, tendo feito questão de estar presente durante todos os congressos, durante todos os dias desses congressos. E ele acompanhou muito de perto o desenvolvimento do diaconato permanente, não só em Brasília, mas na região Centro-Oeste de uma forma geral. O que mostra que, de fato, ele valoriza muito o diaconato, até porque ele sabe que, antes de mais nada, ele é um diácono, né? O Papa João Paulo II, falando certa vez a bispos, lembrou aos bispos de que, antes de eles serem bispos, eles são padres, são presbíteros, e antes de serem presbíteros, eles são diáconos. Tudo começa com o grau do diaconato. E Dom Alberto Taveira, ele de fato demonstrou e demonstra com as suas ações, com as suas atitudes, que ele valoriza muito o diaconato permanente, porque ele valoriza o próprio diaconato, porque ele, antes de mais nada, é um diácono também. E que nessa trajetória dele como referencial dos diáconos do Centro-Oeste, ele pôde desenvolver muito bem o seu trabalho. E nós somos profundamente gratos a Dom Alberto em todos os sentidos. Eu, particularmente, recebi o apoio de Dom Alberto em momentos de crise, em momentos de angústia, e isso ele fez por todos os diáconos da região Centro-Oeste. E esse vídeo quer também ser uma forma de tornar pública a minha profunda gratidão para com Dom Alberto Taveira, por seu trabalho de incentivo ao diaconato permanente, que ele certamente continua fazendo na Arquidiocese de Belém. Que Deus o abençoe, Dom Alberto Taveira, que ele possa colher os frutos do seu esforço, do seu trabalho, e que nós todos possamos reconhecer aquilo que ele fez por todos nós e continua fazendo na sua arquidiocese também por aqueles que foram ordenados diáconos permanentes. Claro, nesse meu curto depoimento, eu estou me restringindo aos inícios, às origens da Escola Diaconal São Lourenço, e fazendo essa ligação com a figura e a pessoa de Dom Alberto Taveira. Naturalmente, os outros irmãos diáconos têm sua própria experiência, têm a sua própria história para contar. E assim, da mesma forma como estou dando esse depoimento, quero convidar os irmãos diáconos permanentes da Arquidiocese de Brasília para fazerem o mesmo. Cada um tem sua experiência, vai trazer certamente uma nova contribuição, um detalhe, uma história, elementos que cada um viveu. E cada um é chamado, então, a dar essa contribuição que é muito importante. E aí nós vamos construindo e resgatando a memória da Escola Diaconal São Lourenço. Isso para enriquecer a nossa própria história diaconal em Brasília.